meu neto tá assim sem querer ir para a escola. Então, alguma coisa está acontecendo lá na escola, né? E não é do nada, tá? Não é do nada. Alguma coisa, e às vezes tá tudo bem lá na escola, como não foi o caso da minha filha. Tudo bem na escola, tudo bem, mas a questão é essa transição, ela sair do conforto do lar, de casa. Por isso que daí alguns profissionais falam que as mães mimam os filhos. Não é que mimam, é que o autista em si, ele se sente confortável no ambiente dele. É tão desconfortável sair do ambiente dele e ter que ir num outro ambiente. É muito desconfortável para um autista, mas ele precisa de suporte. Você precisa animar, motivar, a escola precisa motivar, precisa ter esse trabalho em conjunto, em união, para que ele consiga fazer essa transição do lar para a escola. Por que ele sofre nesses ambientes? Porque nesses ambientes as crianças que não são autistas, desde pequeno, elas já vão aprendendo falsidade. Faz de conta que você gostou. Elas vão aprendendo isso. E o autista não. É o que é, o preto no branco. Se tá justo, é justo. Se ele gostou, ele fala. Também se ele não gostou, ele não fala. Se você tiver com uma sujeirinha, a pessoa chega perto dele e tem uma sujeirinha aqui no rosto, ele vai falar, olha lá, olha o que você tem aqui no seu rosto. E a mãe vai dizer, quieto filho, fica quieto, não fala isso. Mas ele está sendo realista, verdadeiro. Mas só que ele sofre com isso. Então, palavrinhas de duplo sentido, ele pode não entender. Todo mundo cai na risada, todo mundo acha engraçado e ele se sente um peixe fora d'água. Aquilo é motivo para ele sair gritando, chutando, nervoso, batendo em tudo. Uai, mas por que ele ficou nervoso? Ninguém fez nada para ele. A gente só estava rindo. Ele não entende que você estava rindo ou os coleguinhas estavam rindo ali da situação engraçada, de repente, não. Ele pode entender que estão rindo dele, mas ele não vai falar. E sabe por que eu sei disso? Porque isso aconteceu algumas vezes com a minha pequena. Então, entre amigos, menina, 4 aninhos, engraçadinha, às vezes fazia alguma coisa, vinha mostrar algum brinquedo e as pessoas, nossa, ela saía chutando, chorando. Mas o que foi? Eu não fiz nada. Ela interpretou que a pessoa estava rindo dela e não era isso. Então entende? Isto você precisa ficar atenta e levar para a escola. Professora, se de repente meu filho sai chutando tudo, observa, será se alguns coleguinhas não fizeram alguma brincadeira, falaram alguma coisa? Não, Sara, não, fulana, não falaram, não fizeram nada. Eu sei, de repente não fizeram nada maldoso, mas não precisa ser nada maldoso. Seja algo que o teu filho interprete, que ele não interprete, que ele não saiba entender, na verdade. Mas a professora não sabe. Por quê? Porque a metodologia que ela estudou, se ela fez algum curso de autismo, é apenas o foco no comportamento. Ele tá agressivo. Resolve aí. Leva pro médico, pro neuro, né? Ou ele frequenta menos tempo aqui na escola, não fica o período todo, porque assim não dá. Ao invés de querer saber o que aconteceu, né? O foco está só no comportamento. Antes de dar comandos, explicar o porquê, para fazer sentido para o seu filho autista. Se você só falar e não fizer sentido para ele não vai te obedecer. Lembra que eu estava falando do preto no branco? Precisa fazer sentido para ele. Você precisa explicar que aquilo pode machucar, pode cortar, ele pode cair, ele pode se bater, pode machucar alguém, é perigoso, enfim, ou não é certo, é errado, é feio. Você precisa explicar e ver se aquilo faz sentido para ele. Aí aquilo que aconteceu, por exemplo, teu filho estuda tarde, aconteceu em casa de manhã, aconteceu algo novo com o meu filho de manhã, eu tive que sentar, explicar, fazer ele entender. Então, na hora que deixa ele à tarde na escola, prof, vem cá. Olha, hoje de manhã aconteceu isso em casa, eu sentei, eu falei, expliquei, eu ajudei ele a entender. Por um acaso, se acontecer isso na escola, você já está sabendo, por favor, repete o que eu falei para ele. Entende? A importância, você tem a prática, você não pode ter teorias, mas você tem a prática, né?
avisar ele sempre que for... A professora precisa avisar o seu filho sempre que ela for mudar uma atividade em sala de aula. Por quê? Porque o seu filho precisa de previsibilidade. Ele se apavora, ele fica nervoso se ele não sabe o que vai ser feito depois daquela atividade. Vai pintar? Ok. Olha, a gente vai pintar agora, tal, e depois nós vamos ao parquinho, ou e depois vai colar, ou vai, enfim, vai fazer alguma atividade. Fala para ele, mas isso não vai deixar ele ansioso? Não, pelo contrário, isso vai acalmar. Ele precisa de ter uma previsibilidade, ele precisa saber. Então a professora não pode ser que não saiba disso. Ela vai fazendo as coisas, acaba aquela atividade, do nada ela manda guardar todos os lápis, porque agora a próxima atividade a gente vai no parquinho. Aí a criançada já fica agitada, já levanta, já começa a guardar as coisas. Pronto, e aquilo já deixa ele nervoso, agitado. Como assim? Ninguém avisou nada? Como assim parquinho? Peraí, entende? Ele pode já ficar nervoso, ele pode chutar, ele pode sei lá o quê. A professora precisa saber que, pelo menos para ele, ela precisa trazer previsibilidade, explicação, né? Outra coisa, não. Quantos nãos o seu filho autista ouve por dia? Não, 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 não. Lembra que eu falei da disciplina tradicional? Quantos nãos você já não ouviu quando você era criança? Você aprendeu assim? A professora aprendeu assim? E vai passando para eles. E não faz sentido pro autista só você falar não. Autistas precisam de direcionamento. Igual as outras crianças que nascem na família, parece que já sabendo tudo, você às vezes fala assim, nossa, as crianças hoje em dia daqui a pouco vão nascer falando já, nascer andando, porque é incrível como elas estão tão inteligentes, né? O seu filho autista, ele pode ter um QI alto de inteligência sim, mas ele precisa de direcionamento. Você precisa explicar para ele coisas básicas. Coisas que para o seu filho que não é autista, você não precisa explicar, porque ele pega no ar. O seu filho autista precisa. Precisa explicar. Então, ao invés de falar assim, não pula no sofá. Que tal você falar diferente com ele? E você explicar assim, filho, pular é no chão ou lá fora, no quintal. Vamos pular comigo lá fora? Vamos? Explica para ele. Sofá é feito para a gente sentar ou deitar. Chão é feito para pular. Vamos pular no chão? Vem comigo? Pronto. Ele entendeu que sofá foi feito para sentar ou para dormir. Tanto é que se ele vê um priminho vier na casa dele e começar a pular no sofá, ele vai ficar chateado com o priminho, porque ele aprendeu que sofá, entendeu? O preto no branco. Mas precisa de direcionamento. Então vocês precisam levar todo esse conhecimento para a escola. Mas primeiro, mamães, aprende, pratica em casa, desenvolve em casa, conheça o seu filho e leve. Às vezes você pensa, mas aquilo é tão... E vai isso para a professora, vai porque essa situação que aconteceu em casa pode repetir lá na escola. Então seja a ponte entre o seu